Antes de orarmos, eu quero que você aquiete o coração por um instante e escute com atenção. Talvez você tenha acordado hoje com a mente acelerada, com o peito apertado, com medo do que pode acontecer nas próximas horas. Talvez exista uma decisão diante de você, uma notícia que ainda não chegou, uma responsabilidade que pesa, um problema dentro de casa, uma batalha que ninguém vê, ou simplesmente aquela sensação difícil de explicar, como se algo estivesse tentando roubar sua paz logo no começo do dia. Mas eu creio que não é por acaso que você está aqui agora. O Senhor conhece o seu coração, conhece o seu nome, conhece o seu caminho e sabe exatamente o que você precisa nesta manhã. Antes da oração, eu quero te lembrar de uma verdade que pode sustentar seus passos ao longo de todo este dia. O medo não vai dirigir sua vida. Quem vai dirigir seus passos é o Senhor. O medo empurra, confunde, sufoca e paralisa. Mas Deus guia, fortalece, guarda e conduz. E quando a palavra do Senhor entra no coração, o desespero perde força, a mente encontra descanso e a alma volta para o lugar de confiança. Hoje nós vamos nos aproximar do Salmo 91, um dos textos mais fortes e mais consoladores de toda a Escritura. Esse salmo não foi dado por Deus para ser apenas admirado de longe. Ele foi dado para ser vivido, lembrado, declarado e agarrado nos dias em que o coração treme. O Salmo 91 é uma lembrança viva de que existe refúgio para quem se aproxima do Altíssimo. Existe abrigo para quem está cansado. Existe livramento para quem clama. Existe direção para quem já não sabe por onde seguir. E existe proteção para quem decidiu confiar. Há uma promessa muito poderosa no versículo 14, onde o Senhor diz: "Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome." Repare na profundidade dessa palavra. Deus não está dizendo apenas que vê de longe. Ele está dizendo que livra, que coloca em lugar alto, que protege, que responde ao amor e à confiança de quem conhece o seu nome. Isso significa que quando você se achega ao Senhor com sinceridade, você não fica entregue ao acaso. Você passa a viver debaixo do cuidado de um Deus que vê o perigo antes de você ver, que conhece a estrada antes de você pisar nela e que sabe como conduzir sua vida no meio de tudo aquilo que hoje te causa medo. Então, permaneça comigo até o fim dessa oração. Não saia daqui correndo para as preocupações antes de entregar o seu coração a Deus. Deixe essa palavra entrar. Deixe essa presença te envolver. Deixe o Senhor acalmar o que está agitado dentro de você. Agora, ouça com reverência a leitura do Salmo 91. A palavra do Senhor diz: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Depois de ouvir essa palavra,
Guarde isso no coração. O Salmo 91 não é um convite para negar a realidade, como se não existissem lutas, ameaças, pressões ou dias difíceis. O Salmo é um chamado para encarar a realidade sem se render ao medo, porque há uma presença maior do que qualquer ameaça. Ele não diz que não haverá seta, que não haverá escuridão, que não haverá armadilha ou notícia difícil. Ele mostra que, acima de tudo isso, existe um Deus que permanece soberano, presente e atento. E essa verdade muda completamente a forma como você atravessa o dia. Quando o Salmo começa falando daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, a imagem é de proximidade contínua. Não se trata de uma visita rápida à presença de Deus. Não se trata de lembrar dele só quando o problema aperta. Habitar é permanecer. Habitar é fazer do Senhor o lugar onde a alma repousa. Habitar é voltar o coração para Deus logo cedo, antes que o medo organize seus pensamentos. Habitar é dizer: Senhor, antes de ouvir a ansiedade, eu vou ouvir a tua voz. Antes de seguir a pressão, eu vou seguir a tua direção. Antes de ser governado pelo que está fora, eu vou me abrigar no que vem do alto. E quando a palavra fala de sombra, isso não é ausência de luz, é proteção, é cobertura, é proximidade tão real que a presença de Deus se torna como uma sombra que acompanha, cobre e protege. Há dias em que você se sente exposto, vulnerável, cercado por decisões, cobranças, preocupações e incertezas. Mas a promessa do Senhor é que existe cobertura para quem confia. Você não está caminhando nu diante das batalhas da vida. Você está debaixo da mão daquele que sustenta todas as coisas. O salmista também declara: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa frase é poderosa porque mostra uma decisão. O medo também fala, a ansiedade também fala, as circunstâncias também falam, mas o homem de Deus escolhe o que vai declarar. Ele não se entrega ao discurso do pânico. Ele responde com fé. Ele diz: o Senhor é meu refúgio. Talvez hoje você precise fazer exatamente isso. Talvez o seu coração esteja cheio de vozes contraditórias. Uma voz dizendo que algo vai dar errado, outra voz dizendo que você não vai suportar, outra dizendo que ninguém vai te ajudar, outra dizendo que o futuro é escuro. Mas a fé te chama para uma declaração mais forte do que todas essas vozes. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor vai me dirigir neste dia. O Salmo fala de laço, de peste, de terror noturno, de seta que voa de dia. Isso mostra que os perigos têm muitas formas. Alguns são visíveis, outros são invisíveis. Alguns vêm de fora, outros tentam nascer dentro de você, como pensamentos, medos, lembranças, culpas e inquietações. Há pessoas que amanhecem em guerra sem que ninguém perceba. Por fora, o dia começou. Por dentro, a mente já está lutando. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, existe um peso que consome. Mas o Senhor conhece esse campo invisível da alma. Ele sabe quando o medo tenta crescer logo cedo. Ele sabe quando o coração imagina cenários ruins. Ele sabe quando a angústia tenta comandar suas decisões. E é exatamente aí que a palavra entra como um escudo. Quando o texto diz que Deus te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você estará seguro, essa é uma imagem de ternura e proteção ao mesmo tempo. O Deus que é poderoso também é cuidadoso. O Deus que reina também acolhe. O Deus que vence batalhas também se inclina para guardar o coração cansado. Isso é importante porque muita gente sabe que Deus é forte, mas tem dificuldade para acreditar que Deus é próximo. Muita gente acredita que Deus pode fazer milagres, mas não consegue descansar no cuidado dele nos detalhes pequenos do dia. No entanto, o Salmo 91 nos lembra que o mesmo Senhor que governa o universo também cobre seus filhos com atenção, consolo e presença. Há outra frase que precisa entrar fundo no seu coração nesta manhã: não temerás.
Repare que a palavra não está dizendo que você nunca sentirá a aproximação do medo. Ela está te chamando a não se render a ele. O medo pode bater à porta, mas ele não precisa sentar no trono do seu coração. O medo pode tentar te visitar, mas ele não pode decidir seus passos. O medo pode sussurrar, mas a voz de Deus continua sendo mais alta, mais verdadeira e mais segura. E isso é essencial para este dia, porque a promessa central que o Senhor está liberando sobre você é direção. Quem tem direção não precisa correr atrás de tudo. Quem tem direção não se perde no meio da pressa. Quem tem direção sabe que nem toda porta precisa ser aberta, nem toda voz merece ser ouvida, nem todo caminho precisa ser seguido. Talvez o seu medo hoje esteja ligado ao futuro. Você olha para frente e não sabe como certas coisas vão se resolver. Talvez você esteja diante de contas, exames, decisões, conflitos, mudanças, despedidas ou responsabilidades que parecem grandes demais. Talvez o seu medo esteja ligado a alguém que você ama. Talvez você tema por sua casa, por seu trabalho, por seu corpo, por sua mente. Mas o Senhor continua sendo o Deus que conhece o caminho antes de você dar o primeiro passo. Ele nunca é surpreendido. Nada foge ao alcance dos seus olhos, nada escapa da sua mão. Aquilo que para você parece um labirinto já está completamente diante dele. E é por isso que o versículo 14 é tão precioso. O Senhor diz que livra, coloca em retiro alto, responde e honra quem conhece o seu nome. Conhecer o nome do Senhor não é apenas saber pronunciá-lo, é saber quem ele é conhecer seu caráter, é lembrar, mesmo em meio ao medo, que ele é fiel, que ele é presente, que ele não abandona, que ele é Deus de aliança, que ele é Deus de socorro, que ele é Deus de direção. Quando você conhece quem Deus é, a confusão perde terreno. Quando você conhece quem Deus é, o medo já não consegue contar sua história sozinho. Quando você conhece quem Deus é, você entende que o dia não está aberto para qualquer força comandar. O dia pertence ao Senhor. Por isso, nesta manhã, você não precisa sair daqui carregando sozinho o que pesa dentro de você. Você pode entregar, você pode respirar, você pode se render ao cuidado de Deus. Você pode começar o dia debaixo dessa consciência. O Senhor vai adiante de mim. O Senhor guarda meus passos. O Senhor me livra do que eu vejo e do que eu não vejo. O Senhor me dá discernimento para não seguir no caminho errado. O Senhor me mostra quando falar e quando calar. O Senhor me mostra onde entrar e de onde sair. O Senhor me preserva do mal e sustenta meu coração. Agora eu quero te convidar a fazer desta oração um lugar de descanso. Não apenas escute, ore comigo. Coloque seu coração diante de Deus. Traga para a presença dele aquilo que te causa medo. Traga para a presença dele aquilo que te tira a paz. Traga para a presença dele os nomes, os lugares, as decisões, as pressões, os pensamentos e as incertezas. Porque quando o homem entrega ao Senhor aquilo que não consegue controlar, a paz de Deus começa a colocar ordem onde havia confusão. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença nesta manhã com reverência, com sinceridade e com necessidade. Eu não entro diante de Ti escondendo o que sinto, fingindo força ou tentando parecer inteiro por fora, quando por dentro existe peso, existe cansaço, existe luta, existe medo. Tu me conheces por completo. Tu sabes como eu dormi. Tu sabes como eu acordei. Tu sabes o que passou pela minha mente antes mesmo de eu abrir os olhos. Tu sabes o que eu estou carregando em silêncio. Tu sabes das batalhas que eu não consegui explicar para ninguém. E é por isso que eu me aproximo de Ti agora, porque eu sei que em Ti não existe rejeição para o coração quebrantado, não existe indiferença para o homem aflito, não existe atraso no Teu cuidado. Tu és Deus presente, Tu és Deus de perto, Tu és Deus que ouve. Pai, eu coloco diante de Ti logo no começo deste dia todo medo que tenta crescer dentro de mim.
Eu coloco diante de ti o medo do que pode acontecer, o medo do que pode dar errado, o medo do que eu não consigo prever, o medo do que está fora do meu controle, o medo que tenta se disfarçar de prudência, mas no fundo rouba minha paz. Eu coloco diante de ti o medo que me trava, o medo que me faz imaginar cenários ruins, o medo que me faz duvidar, o medo que me empurra para o desânimo, o medo que tenta me fazer viver o dia inteiro em estado de defesa. Senhor, eu entrego tudo isso a ti. Eu não quero ser dirigido pelo medo. Eu não quero fazer escolhas baseadas em pânico. Eu não quero falar movido pela ansiedade. Eu não quero interpretar tudo pelo filtro da aflição. Eu quero ser guiado por tua voz. Eu quero ser sustentado por tua presença. Eu quero viver debaixo da tua direção. Em nome de Jesus, visita agora o meu interior e toca aquilo que está inquieto dentro de mim. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver opressão, traz alívio. Onde houver angústia, derrama paz. Onde houver pressa, ensina descanso. Onde houver pensamentos soltos, estabelece ordem. Onde houver imaginação dominada por medo, estabelece verdade. Onde houver peso acumulado, derrama teu refrigério. Senhor, eu te peço, silencia toda voz que não vem de ti. Silencia a voz da condenação. Silencia a voz do desespero, silencia a voz da incredulidade, silencia a voz do passado que tenta me aprisionar, silencia a voz da preocupação que tenta ocupar o lugar da fé. E faz a tua voz prevalecer sobre tudo dentro de mim. Meu Deus, eu declaro nesta manhã que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu declaro que tu és o Deus em quem eu confio. Mesmo que eu ainda não veja tudo resolvido, eu escolho confiar. Mesmo que existam perguntas sem resposta, eu escolho confiar. Mesmo que o meu coração ainda esteja aprendendo a descansar, eu escolho confiar. Mesmo que os caminhos pareçam estreitos, eu escolho confiar. Porque a minha segurança não está nas circunstâncias perfeitas. A minha segurança está em ti. A minha estabilidade não vem da ausência de problemas. A minha estabilidade vem da tua presença constante. O meu descanso não nasce do controle humano. O meu descanso nasce da certeza de que tu continuas no trono, continuas governando, continuas vendo, continuas cuidando. Senhor, leva agora o teu cuidado à minha mente. Tu sabes como a mente cansada pode se tornar um campo de batalha. Tu sabes como um pensamento pode puxar outro, e outro, e outro, até que o coração fique oprimido. Tu sabes como a alma pode ficar sobrecarregada quando tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Por isso eu te peço, guarda meus pensamentos. Não permitas que eu seja arrastado por aquilo que não edifica, por aquilo que não procede, por aquilo que não vem da tua luz. Ensina-me a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ensina-me a rejeitar a mentira e abraçar a verdade. Ensina-me a lembrar da tua palavra na hora certa. Ensina-me a respirar fundo e voltar para a tua presença quando a ansiedade quiser me dominar. Ensina-me a não alimentar aquilo que me enfraquece. Ensina-me a cultivar aquilo que fortalece minha fé. Pai, eu também te apresento este dia que está começando. Eu não sei tudo o que vou enfrentar. Eu não sei tudo o que vou ouvir. Eu não sei tudo o que vai acontecer. Mas tu sabes. O meu dia não começa no desconhecido, porque ele começa diante do Deus que conhece todas as coisas. O meu caminho não está solto no acaso, porque ele está diante do Senhor que dirige os passos do homem. Então eu te peço, vai adiante de mim. Prepara o que precisa ser preparado, fecha o que precisa ser fechado, abre o que precisa ser aberto, tira do meu caminho aquilo que pode me destruir, afasta de mim aquilo que tenta me seduzir para longe da tua vontade, livra-me de decisões precipitadas, livra-me de respostas carnais, livra-me de encontros nocivos, livra-me de armadilhas disfarçadas de oportunidade, livra-me de tudo aquilo que parece bom por fora, mas carrega veneno por dentro, conduz-me em paz, em sabedoria e em discernimento. Senhor,
Eu te peço direção. Direção para minhas escolhas, direção para minhas palavras, direção para meus passos, direção para minhas prioridades, direção para os meus relacionamentos, direção para aquilo que eu devo fazer hoje e para aquilo que eu preciso deixar de fazer. Quantas vezes eu me desgastei tentando andar sem direção? Quantas vezes eu confundi movimento com propósito? Quantas vezes eu me senti pressionado a resolver tudo de uma vez? Quantas vezes eu corri atrás do que não era para mim e deixei de perceber o que o Senhor já estava colocando diante de mim? Mas hoje eu me rendo à tua condução. Não me deixes ser governado pela urgência do mundo. Não me deixes ser governado pela comparação. Não me deixes ser governado pela pressão dos outros. Ensina-me a reconhecer tua voz. Ensina-me a perceber teu mover. Ensina-me a entender o tempo certo. Ensina-me a caminhar em obediência simples, firme e constante. Meu Deus, eu te peço que a promessa do Salmo 91 se cumpra sobre mim neste dia. Guarda-me no esconderijo do Altíssimo. Cobre-me com tuas asas, cerca-me com tua fidelidade, seja meu escudo e broquel. Livra-me do laço escondido, livra-me daquilo que tenta me prender sem que eu perceba. Livra-me das setas que voam durante o dia, das palavras maldosas, das decisões apressadas, dos acidentes evitáveis, dos ambientes pesados, das influências destrutivas e de todo o mal que tenta alcançar minha vida. Guarda também meu coração do medo antecipado. Não permitas que eu sofra antes da hora por coisas que ainda nem aconteceram. Não permitas que eu seja vencido pela imaginação do mal. Dá-me sobriedade, fé e descanso. Pai, visita minha casa nesta manhã. Que a tua paz repouse sobre cada cômodo. Que a tua presença encha este ambiente. Que toda a atmosfera de peso, de discussão, de tristeza profunda, de opressão e de confusão seja quebrada pela autoridade do nome de Jesus. Estende tuas mãos sobre minha casa. Guarda quem mora comigo. Guarda quem eu amo. Guarda quem está longe dos meus olhos, mas não está longe do teu alcance. Guarda os que vão sair para trabalhar, estudar, dirigir, viajar, enfrentar consultas, reuniões, desafios e responsabilidades. Guarda os que ficam, guarda os mais frágeis, guarda os idosos, guarda os enfermos, guarda os que acordaram abatidos, guarda os que estão sem forças, guarda os que nem sabem como vão atravessar este dia. Que o Senhor seja muro de proteção, paz no ambiente e direção em cada decisão. Eu te entrego meus familiares, Senhor. Tu conheces cada nome, cada luta, cada temperamento, cada ferida, cada necessidade, cada risco, cada crise escondida. Tu sabes de quem está sorrindo por fora e chorando por dentro. Tu sabes de quem está distante na fé. Tu sabes de quem está duro de coração. Tu sabes de quem está cansado de sofrer. Tu sabes de quem está no hospital. Tu sabes de quem está em casa sem esperança. Tu sabes de quem precisa de libertação, de quem precisa de renovo, de quem precisa de reconciliação, de quem precisa de sabedoria, de quem precisa de proteção urgente. Eu coloco todos diante de ti. Vai ao encontro de cada um. Fala ao coração de cada um, quebra correntes invisíveis, corta laços malignos, dissipa enganos, levanta o abatido, fortalece o fraco, guarda o impulsivo, consola o que perdeu, sustenta o que quase desistiu. Senhor Jesus, tu és o meu abrigo seguro, tu és aquele que não dorme e não cochila. Enquanto eu me perco em pensamentos, tu permaneces estável. Enquanto eu tento entender tudo, tu já conheces o começo, o meio e o fim. Enquanto eu me assusto com o que vejo, tu permaneces, Senhor, sobre o visível e sobre o invisível. Por isso eu te peço, faz-me descansar em quem tu és. Eu não quero apenas pedir coisas, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer teu nome. Eu quero lembrar da tua fidelidade. Eu quero lembrar da tua bondade. Eu quero lembrar das vezes em que tu já me guardaste e eu nem percebi.
Eu quero lembrar das portas que tu fechaste para o meu bem, embora na hora eu não tenha entendido. Eu quero lembrar das respostas que vieram no tempo certo. Eu quero lembrar dos dias em que eu achei que não suportaria, mas a tua graça me sustentou. Faz meu coração se firmar nessas lembranças santas. Pai amado, eu te peço também que tu me dês discernimento espiritual para este dia. Nem tudo que parece urgente vem de ti. Nem tudo que brilha merece minha atenção. Nem toda porta aberta é direção do céu. Nem toda oportunidade é propósito. Nem toda voz é conselho. Nem toda companhia é alívio. Nem toda pressa é produtividade. Ensina-me a perceber o que vem do teu espírito e o que nasce apenas da agitação deste mundo. Dá-me olhos para ver além da aparência. Dá-me sensibilidade para perceber quando preciso parar. Dá-me prudência para não me precipitar. Dá-me coragem para dizer não ao que vai me roubar paz. Dá-me liberdade para não ser escravo da aprovação de ninguém. Dá-me firmeza para obedecer, ainda que a tua direção não faça sentido para todos ao meu redor. Senhor, se em algum momento deste dia eu tiver que tomar uma decisão, eu te peço, coloca a tua mão sobre mim. Não me deixes escolher movido pelo medo de perder, pelo medo de ficar para trás, pelo medo da rejeição, pelo medo do fracasso ou pelo medo do futuro. Tira de mim o impulso de resolver o que só o teu tempo pode amadurecer. Tira de mim a ansiedade de atropelar processos. Tira de mim a mania de tentar controlar tudo e coloca dentro de mim um espírito ensinável, calmo e atento. Que eu saiba esperar quando for hora de esperar. Que eu saiba agir quando for hora de agir. Que eu saiba calar quando for hora de calar. Que eu saiba falar quando for hora de falar, que eu saiba recuar quando for hora de recuar, que eu saiba avançar quando for hora de avançar. E em cada uma dessas coisas, que o Senhor seja minha bússola. Meu Deus, há pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de viver em alerta, como se o corpo nunca pudesse relaxar e a alma nunca pudesse baixar a guarda. Há homens que já acordam exaustos, porque até dormindo lutaram por dentro. Há homens que passaram noites inquietas, com pensamentos em excesso, lembranças pesadas, medo de más notícias, receio de perdas, preocupação com contas, com filhos, com saúde, com o amanhã. Senhor, alcança esses corações agora. Leva o teu refrigério ao homem que está respirando curto. Leva a tua paz ao homem que está com o peito apertado. Leva a tua presença ao homem que já não consegue explicar o que sente. Leva a tua esperança ao homem que está quase endurecendo por dentro de tanto carregar peso sozinho. Que ele perceba neste momento que não está abandonado, que não está esquecido, que não está entregue a si mesmo. Que ele sinta, no íntimo, que existe um Deus que vê, que escuta, que se aproxima e que sustenta. Pai, visita também aquele que amanheceu com medo por causa da saúde. Talvez exista um exame marcado, um resultado esperado, uma dor persistente, um diagnóstico difícil, um tratamento cansativo, uma cirurgia, uma consulta importante ou uma enfermidade que ninguém consegue entender completamente. Senhor, estende tuas mãos sobre esse corpo. Tu és o Deus que formou cada parte do ser humano. Tu conheces o funcionamento daquilo que para nós é mistério. Tu és poderoso para curar, para sustentar, para aliviar, para fortalecer e para conduzir cada processo. Eu te peço que tragas paz ao coração de quem está assustado, que tragas serenidade ao homem que teme a notícia que pode chegar, que tragas fé ao homem que está cansado de lutar, e que, acima de tudo, a tua presença seja mais forte do que o medo. Guarda o corpo, guarda a mente, guarda as emoções. Dá resistência para enfrentar o dia e esperança para atravessar cada etapa. Senhor, eu te peço por aquele que está enfrentando medo na área financeira. Tu sabes como a falta de recursos, a pressão das contas, as dívidas, os compromissos acumulados e a insegurança sobre o amanhã podem esmagar a alma.
Tu sabes como o homem tenta manter a postura, mas por dentro está aflito, fazendo contas, tentando encontrar saída, temendo faltar o básico, temendo não conseguir sustentar o que precisa ser sustentado. Pai, leva tua paz a esse coração, dá sabedoria para administrar. Dá discernimento para cortar excessos, dá criatividade para encontrar caminhos honestos, dá portas de provisão, dá graça diante das pessoas certas, dá força para trabalhar, dá organização, dá livramento contra enganos, negócios ruins, manipulações e perdas desnecessárias. E enquanto o processo não muda por completo, sustenta esse homem para que a preocupação não devore sua mente. Que ele lembre que o Senhor continua sendo provedor, continua sendo fiel e continua sendo Deus até nos dias mais apertados. Meu Deus, eu te apresento também os relacionamentos. Tu sabes quantas feridas nascem dentro de casa. Tu sabes quantos silêncios doem. Tu sabes quantas palavras machucam. Tu sabes quantas tensões se acumulam. Tu sabes quantas conversas difíceis precisam acontecer. Tu sabes quantos lares amanheceram frios, quantos corações estão ofendidos, quantas famílias vivem cansadas de conflito, quantos vínculos foram feridos pela desconfiança, pela dureza, pela impaciência ou pelo cansaço. Senhor, entra onde eu não consigo entrar, cura onde eu não consigo curar. Dá sabedoria para agir com mansidão, sem abrir mão da verdade. Dá domínio próprio nas palavras. Dá humildade para reconhecer falhas. Dá maturidade para não responder no calor da ira. Dá graça para reconstruir. Dá proteção contra interferências malignas que querem dividir, esfriar, afastar e adoecer os relacionamentos. Que tua paz visite os lares, que tua luz dissipe as sombras, que tua misericórdia vença a dureza e que tua direção nos ensine a viver de modo digno diante de ti. Senhor Jesus, eu te peço por aquele que carrega um medo silencioso em relação aos filhos, aos netos e aos que ama. Quantas vezes a mente dispara imaginando perigos, acidentes, escolhas erradas, pessoas erradas, caminhos errados, sofrimentos futuros e más notícias. Quantas vezes o coração se antecipa e sofre em dobro. Pai, tu conheces esse tipo de aflição. Tu sabes como o amor pode se transformar em preocupação constante quando o coração não descansa em ti. Então eu te peço, guarda aqueles que amamos. Cerca-os por trás e por diante, livra-os do homem mau, livra-os do acidente, livra-os da violência, livra-os de companhias destrutivas, livra-os do engano, livra-os do vício, livra-os da precipitação, livra-os do caminho que leva à morte emocional e espiritual. Atrai-os para a tua presença, dá-lhes temor, sobriedade, proteção e direção. E ensina meu coração a confiar que o Senhor os vê melhor do que eu vejo. Pai, eu também intercedo por aquele que está vivendo um luto, uma ausência, uma saudade que aperta logo cedo. Há homens que acordam e, antes mesmo de começarem o dia, já sentem o peso da falta. Falta uma voz, falta uma presença, falta um abraço, falta alguém à mesa, falta alguém no quarto ao lado, falta alguém no telefone, falta alguém na história. Senhor, visita esse coração enlutado. Senta-te ao lado do homem ferido pela saudade. Não permitas que a ausência se transforme em desespero. Não permitas que a memória se transforme apenas em dor. Traz consolo, traz força, traz descanso. Traz a certeza de que tua presença continua sendo abrigo até nos vales da perda. Sustenta esse homem nas manhãs mais difíceis. Ensina-o a atravessar o dia sem negar a dor, mas sem ser engolido por ela. Enxuga o que ninguém vê, fortalece o que parece desmoronar. E lembra-o de que tua graça ainda o acompanha. Meu Deus, há também quem esteja cansado de lutar contra pensamentos de desistência, pensamentos de inutilidade, pensamentos de fracasso, pensamentos de acusação. Talvez não sejam pensamentos que ele fale em voz alta. Talvez ele os esconda.
Talvez ele se sinta envergonhado por tê-los, mas tu sabes de tudo. Então eu te peço, entra com tua luz nesse lugar escuro da mente. Quebra toda mentira que tenta dizer que não há saída, que nada vai mudar, que ninguém se importa, que já acabou, que não vale a pena continuar. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de opressão, toda sombra de morte emocional, todo peso que tenta esmagar a esperança. E peço que o Senhor derrame vida, ânimo, coragem e socorro. Que este homem sinta hoje o toque do teu espírito. Que ele encontre força para dar mais um passo. Que ele encontre razões santas para continuar. Que ele volte a perceber que a história dele não está entregue ao desespero. A história dele está nas mãos de Deus. Pai, eu te peço perdão pelas vezes em que eu deixei o medo falar mais alto do que a fé. Perdoa-me pelas vezes em que eu alimentei pensamentos errados. Perdoa-me pelas vezes em que corri sem orar, decidi sem esperar, falei sem sabedoria, duvidei do teu cuidado, me apoiei mais na minha força do que na tua presença. Perdoa-me pelas vezes em que eu esqueci quantas vezes tu já me sustentaste. Lava meu coração, purifica minhas intenções, alinha meu interior. Eu não quero apenas alívio temporário, eu quero transformação. Eu não quero apenas sentir paz por alguns minutos. Eu quero aprender a viver contigo de forma constante. Eu quero fazer do teu esconderijo meu lugar de morada. Eu quero conhecer teu nome de forma mais profunda. Eu quero caminhar contigo não só nos dias de crise, mas também nos dias comuns. Ensina-me a cultivar comunhão. Ensina-me a buscar tua face. Ensina-me a permanecer. Senhor, eu te peço que a tua palavra se torne viva em mim ao longo deste dia. Quando o medo tentar surgir, lembra-me da tua verdade. Quando a pressa tentar me dominar, lembra-me da tua soberania. Quando a tristeza tentar me abater, lembra-me da tua fidelidade. Quando a confusão tentar me enganar, lembra-me da tua direção. Quando o cansaço tentar roubar minha esperança, lembra-me da tua força. Quando eu estiver sozinho, lembra-me da tua presença. Quando eu estiver cercado de gente e ainda assim me sentir solitário, lembra-me de que tu estás comigo. Quando eu não souber como orar, intercede por mim. Quando eu não souber como continuar, sustenta meus passos. Quando eu não souber como reagir, governa meu coração. Eu declaro em nome de Jesus que este dia não será governado pelo medo. Este dia será governado pela presença de Deus. Eu declaro que minha mente não pertence à ansiedade. Minha mente pertence ao Senhor. Eu declaro que minha casa não pertence à confusão. Minha casa pertence ao Senhor. Eu declaro que meu caminho não pertence ao acaso. Meu caminho pertence ao Senhor. Eu declaro que minhas decisões não serão conduzidas pelo pânico. Elas serão conduzidas pela sabedoria que vem do alto. Eu declaro que o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, meu escudo, meu alto retiro, minha segurança e minha direção. E ainda que surjam imprevistos, eu não estou sozinho. O Deus que começou este dia comigo, permanecerá comigo até o fim. Senhor, eu te peço que visites meu trabalho, minhas tarefas e tudo aquilo que exige de mim responsabilidade ao longo deste dia. Tu sabes onde existe pressão. Tu sabes onde existe ambiente pesado. Tu sabes onde existe competição desleal, injustiça, cobrança excessiva, desânimo, cansaço e falta de reconhecimento. Tu sabes o que me espera em cada compromisso. Por isso eu te peço, dá-me graça no lugar onde eu piso. Dá-me equilíbrio para não absorver o que não vem de ti. Dá-me proteção contra palavras destrutivas. Dá-me domínio próprio diante das provocações. Dá-me sabedoria para responder com firmeza sem perder a paz. Dá-me favor diante dos homens, mas livra-me de buscar a aprovação deles acima da tua vontade. Que eu trabalhe com diligência, honestidade e coração pacificado. E que mesmo no meio das exigências do dia, eu continue consciente de que tu estás comigo. Pai, guarda meus caminhos quando eu sair de casa. Guarda meu ir e meu vir.
Guarda meu corpo, meus passos, meus reflexos, minhas escolhas e meu trajeto. Livra-me do acidente. Livra-me da distração perigosa. Livra-me da imprudência. Livra-me do mal escondido. Livra-me do homem violento. Livra-me do ambiente contaminado. Livra-me da rota errada. Livra-me de parar onde eu não deveria parar. Livra-me de entrar onde eu não deveria entrar. Dá-me percepção. Dá-me atenção. Dá-me serenidade. Que eu não saia carregando agitação, mas saindo coberto pela tua paz. Que eu me lembre ao longo de cada deslocamento de que os teus anjos acampam ao redor daqueles que te temem. Que eu ande consciente de que não estou desprotegido. Que eu esteja atento, mas não apavorado. Vigilante, mas não escravo do medo. Dependente de ti em cada detalhe. Senhor, eu te peço por aquele que hoje está diante de uma porta importante. Talvez seja uma entrevista, uma reunião, uma conversa decisiva, uma audiência, um contrato, um atendimento, um exame, uma visita, uma oportunidade ou um recomeço. Pai, tu conheces o peso dessas horas. Tu sabes como o coração acelera quando algo importante está diante de nós. Então eu te peço, vai na frente, prepara o ambiente, ordena os detalhes, toca nos corações envolvidos, fecha a boca do acusador, quebra toda resistência injusta, dá clareza na fala, dá paz no interior, dá postura firme, dá serenidade no rosto, dá equilíbrio emocional e, acima de tudo, faz prevalecer a tua vontade. Se for porta tua, confirma. Se não for porta tua, fecha sem que eu me perca. Eu prefiro uma porta fechada por tua misericórdia do que uma oportunidade aberta que me afaste do teu propósito. Guia-me, Senhor. Eu confio mais na tua direção do que na minha pressa. Meu Deus, visita também aquele que amanheceu sem vontade de continuar a rotina, sem ânimo para trabalhar, sem força para sair da cama, sem desejo de conversar, sem disposição para enfrentar o que o espera. Tu sabes que existem cansaços que não se resolvem apenas com horas de sono. Existem pesos que se acumulam na alma. Existem exaustões que nascem de lutas antigas, de sobrecarga constante, de pressões repetidas, de perdas silenciosas e de responsabilidades longas demais. Pai, sopra teu fôlego sobre esse homem cansado. Renova o seu interior, levanta o seu rosto, sustenta os seus joelhos vacilantes, reacende nele a chama da esperança. Dá-lhe força para o básico. Dá-lhe graça para começar de novo. Dá-lhe coragem para não desistir de si mesmo. E que mesmo que o dia seja simples, ele consiga atravessá-lo com tua ajuda, um passo de cada vez, debaixo da tua paz. Senhor Jesus, eu te peço que cures meu coração das memórias que ainda me assustam. Talvez existam experiências passadas que deixaram marcas profundas. Talvez existam traumas, decepções, perdas, humilhações, abandonos, traições ou sustos que ainda geram medo no presente. Talvez o corpo já esteja no hoje, mas a alma ainda esteja presa a algum ontem doloroso. Pai, entra nesse lugar, toca a memória, toca a emoção, toca o que ainda dispara dentro de mim quando eu encontro situações parecidas. Não permitas que feridas antigas ditem minhas decisões atuais. Não permitas que dores passadas me façam desconfiar de tudo e de todos. Dá-me cura interior, dá-me restauração, dá-me libertação daquilo que ainda governa minhas reações sem que eu perceba. Eu não quero viver sempre em defesa, como se o pior estivesse prestes a acontecer. Eu quero aprender a viver em segurança debaixo do teu cuidado. Pai, eu te peço por aquele que se sente culpado, distante de ti ou envergonhado por causa da própria caminhada espiritual. Talvez ele tenha esfriado, talvez tenha se afastado, talvez tenha errado, talvez tenha se acomodado, talvez tenha deixado a oração de lado e agora se sinta indigno de voltar. Senhor, quebra essa mentira. Chama de volta o coração que se distanciou. Mostra que ainda há graça. Mostra que ainda há perdão. Mostra que ainda há caminho de volta. Mostra que teu amor não falha na hora da fraqueza.
Eu te peço, reacende a fome pela tua presença, reacende o desejo pela tua palavra, reacende a sensibilidade espiritual. Dá ao teu filho sede de ti logo cedo, que ele volte a te buscar não por obrigação, mas por necessidade santa, por amor, por entendimento de que só tu tens palavras de vida eterna. Meu Deus, eu também te entrego os ambientes que frequento. Há lugares onde o coração pesa sem saber porquê. Há lugares marcados por disputa, mentira, inveja, opressão e confusão. Há ambientes onde a paz parece sempre ameaçada. Senhor, eu te peço discernimento para perceber o que me faz mal. Dá-me autoridade espiritual para não absorver o peso que não me pertence. Dá-me cobertura para não ser contaminado pelo espírito deste século, pela maldade dos homens ou por atmosferas carregadas. Que a tua luz me acompanhe, que a tua verdade me sustente, que a tua paz me preserve. Onde eu entrar, que eu carregue a consciência da tua presença. Onde eu estiver, que meu coração permaneça guardado em ti. E se houver lugares dos quais eu preciso me afastar, mostra-me claramente. Se houver vínculos que eu preciso rever, mostra-me. Se houver limites que eu preciso estabelecer, fortalece-me para fazê-lo com sabedoria. Senhor, eu te peço domínio próprio para este dia. Domínio sobre a língua, domínio sobre o olhar, domínio sobre as reações, domínio sobre os impulsos, domínio sobre a irritação. Domínio sobre a vontade de responder no calor da emoção, domínio sobre a tendência de julgar depressa, domínio sobre a necessidade de provar algo para alguém. Quantos problemas nascem em minutos de descontrole? Quantos arrependimentos surgem depois de palavras soltas? Quantos caminhos se complicam por causa de uma reação apressada? Pai, guarda meu temperamento, dá-me um coração manso sem me fazer fraco. Um coração firme sem me fazer duro, um coração sensível sem me fazer vulnerável ao erro. Que eu seja conduzido pelo teu espírito e não pelos meus impulsos. Que eu saiba parar antes de ferir. Que eu saiba respirar antes de responder. Que eu saiba ouvir antes de concluir. Que eu saiba depender de ti até nas coisas pequenas. Pai, eu clamo também por pureza de mente e de coração. Em um mundo tão confuso, tão acelerado e tão cheio de distrações, guarda meu interior. Guarda meus olhos daquilo que corrompe. Guarda meus ouvidos daquilo que contamina. Guarda meu coração daquilo que endurece. Guarda minha imaginação daquilo que me afasta da tua paz. Que eu não abra espaço para conteúdos, conversas, hábitos e ambientes que alimentam medo, ira, sensualidade, amargura, inveja ou incredulidade. Dá-me apetite pelas coisas que vêm do alto. Dá-me prazer na tua verdade. Dá-me amor pelo que é puro, justo, simples e santo. Eu não quero apenas evitar o mal. Eu quero aprender a amar o bem. Eu quero me encher daquilo que fortalece meu espírito. Eu quero me tornar mais sensível à tua presença e menos vulnerável àquilo que tenta me desviar. Senhor, eu te apresento também minhas fraquezas que já conheço bem. Tu sabes onde eu costumo tropeçar. Tu sabes onde eu me sinto mais inseguro. Tu sabes onde o medo costuma me atacar. Tu sabes quais assuntos me desestabilizam, quais lembranças me apertam. Quais circunstâncias mexem mais profundamente com o meu interior? Então, eu não quero fingir diante de ti. Eu quero te pedir ajuda exatamente nesses lugares. Onde sou mais fraco, sê minha força. Onde sou mais suscetível ao medo, sê minha paz. Onde sou mais impulsivo, sê meu freio. Onde sou mais confuso, sê minha clareza. Onde sou mais apressado, sê meu ritmo. Onde sou mais carente, sê meu sustento. Onde sou mais sensível à rejeição, sê minha identidade. Onde sou mais vulnerável à tristeza, sê minha alegria. Eu reconheço que preciso de ti, não apenas em emergências visíveis, mas em cada área do meu ser. Meu Deus, eu me lembro agora da tua promessa. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Eu tomo essa palavra para o meu coração nesta manhã.
Eu declaro que o Senhor é meu alto retiro. Eu declaro que existe lugar seguro em Ti. Eu declaro que ainda que o mundo esteja instável, eu posso me esconder em Tua fidelidade. Eu declaro que o Senhor me livra do mal visível e do mal invisível. Eu declaro que o Senhor me responde quando clamo. Eu declaro que o Senhor está comigo na angústia. Eu declaro que o Senhor me honra com Tua presença e me sacia com Tua salvação. Que essa promessa não seja apenas uma frase bonita para mim, mas realidade viva ao longo deste dia. Que eu me lembre dela nas horas calmas e nas horas tensas. Que eu me lembre dela quando tudo parecer normal e também quando alguma notícia tentar mexer comigo. Tua palavra é mais firme do que minhas emoções. Tua promessa é mais forte do que meu medo. Senhor Jesus, eu renuncio nesta manhã a todo acordo com o desespero. Eu renuncio à ideia de que preciso resolver tudo sozinho. Eu renuncio à falsa crença de que tudo depende de mim. Eu renuncio ao costume de sofrer antecipadamente. Eu renuncio ao hábito de carregar no peito o que deveria entregar em oração. Eu renuncio à tentação de consultar primeiro a ansiedade e só depois buscar Tua voz. Eu renuncio à autossuficiência, à dureza e ao excesso de controle. E em nome de Jesus, eu escolho confiar, eu escolho entregar, eu escolho esperar em Ti. Eu escolho descansar em Tua fidelidade. Eu escolho dizer com minha boca e com meu coração: o Senhor está comigo. O Senhor guarda minha casa. O Senhor dirige meus passos. Minha mente descansa no Senhor. Eu entrego o que não controlo. Eu recebo Tua paz. Eu recebo Tua direção. Eu recebo Teu cuidado. Pai, eu Te peço que visites minhas emoções mais profundas, aquelas que eu mesmo tenho dificuldade de nomear. Há dias em que eu só sei dizer que estou pesado. Há dias em que o coração parece cansado, sem motivo claro. Há dias em que a alma fica sensível, irritada, triste ou sem foco. E eu nem sei de onde tudo isso veio, mas Tu sabes. Tu sabes ler o que meu silêncio não consegue explicar. Tu sabes interpretar minhas lágrimas, meus suspiros, minhas pausas, meu cansaço e minhas reações. Então eu Te peço, traz ordem ao meu mundo interior, tira de mim aquilo que fui acumulando sem perceber, lava o que ficou impregnado, alivia o que foi ficando pesado, desata nós emocionais que eu não consigo desfazer sozinho, cura tensões guardadas, dissolve amarguras antigas, toca áreas que ficaram endurecidas, faz Teu rio passar por dentro de mim e levar embora o que não nasceu para permanecer. Senhor, ensina-me também a viver este dia sem comparações. Quantas vezes o medo cresce porque eu olho para a vida dos outros e penso que estou atrasado, que estou atrás, que estou falhando, que não cheguei onde deveria ter chegado. Quantas vezes a comparação rouba minha paz, distorce minha percepção e me faz esquecer do caminho que Tu tens para mim. Pai, livra-me disso. Eu não quero medir minha vida pela régua alheia. Eu não quero correr a corrida de outro homem. Eu não quero buscar o que não me foi entregue. Quero aprender a andar no ritmo da Tua vontade para mim. Quero aprender a valorizar o processo que Tu estás conduzindo em minha história. Quero aprender a reconhecer Tuas pequenas provisões, Teus pequenos milagres, Tuas pequenas respostas, sem desprezar o dia das coisas simples. Dá-me contentamento, dá-me gratidão, dá-me olhos para perceber Tua mão no meu caminho. Meu Deus, se houver hoje alguma notícia inesperada, prepara meu coração antes que ela chegue. Se houver alguma decepção, sustenta-me antes que ela me abata. Se houver atraso, frustração, mudança de planos, conflito ou imprevisto, ajuda-me a reagir com fé. Eu não peço uma vida sem desafios. Eu peço Tua presença dentro de cada desafio. Eu não peço ausência total de luta. Eu peço que nenhuma luta me afaste de Ti. Eu não peço que tudo aconteça do jeito que eu imaginei. Eu peço que, em tudo, Tua vontade prevaleça e Teu Espírito me preserve. Quando algo fugir do meu roteiro, lembra-me de que nada saiu do Teu controle.
Quando algo não acontecer como eu esperava, lembra-me de que tua sabedoria é maior que minha leitura limitada. Quando eu não entender, ajuda-me a não me revoltar. Ajuda-me a confiar também no escuro. Pai, eu te peço por aquele que hoje vai enfrentar ambientes de muita pressão e pouca paz. Talvez ele trabalhe sob tensão constante. Talvez esteja cercado por pessoas difíceis. Talvez precise lidar com exigências altas, conflitos silenciosos, olhares desconfiados, palavras duras ou responsabilidades pesadas. Senhor, cerca esse homem por dentro. Não permitas que o ambiente entre nele de forma destrutiva, que ele tenha paz mesmo onde não há paz, que ele carregue tua presença para dentro do caos sem ser engolido pelo caos. Dá-lhe equilíbrio emocional, dá-lhe inteligência para resolver, dá-lhe firmeza para se posicionar, dá-lhe mansidão para não devolver mal por mal, dá-lhe coragem para manter a integridade, dá-lhe descanso no meio da correria e, ao final do dia, traz de volta sobre ele a certeza de que foi tua mão que o sustentou em cada momento. Senhor Jesus, eu também oro por aquele que está enfrentando medo por causa de processos judiciais, documentos, pendências, burocracias, questões profissionais, decisões administrativas ou situações que parecem maiores do que ele pode suportar. Tu és Deus sobre toda a autoridade humana. Tu és Deus sobre portas, relatórios, decisões, pareceres e assinaturas. Tu és Deus sobre tudo aquilo que parece travado. Então eu te peço, manifesta a tua justiça. Dá sabedoria ao teu filho para fazer o que precisa ser feito. Livra-o da negligência. Livra-o do erro. Livra-o de mentiras, armadilhas e acusações injustas. Dá-lhe graça para encontrar ajuda certa, orientação segura e caminhos honestos. E que, acima de tudo, o coração dele não seja consumido pela ansiedade enquanto aguarda. Sustenta-o, fortalece-o, faz teu favor repousar sobre ele no tempo certo. Pai, eu te peço por aquele que amanheceu sentindo-se sozinho. Talvez haja gente ao redor, mas por dentro ele se sente sem apoio. Talvez falte escuta, talvez falte abraço, talvez falte compreensão. Talvez ele esteja cansado de ser forte para todos e não ter com quem repartir o peso. Senhor, visita esse lugar de solidão. Faz esse homem perceber tua companhia real. Levanta pessoas certas no caminho dele. Afasta companhias vazias e aproxima amizades saudáveis. Dá-lhe graça para não se fechar completamente. Dá-lhe sabedoria para não se entregar a vínculos errados por carência. Dá-lhe consolo. Dá-lhe pertencimento, dá-lhe a sensação santa de que ele não está caminhando abandonado. E enquanto o Senhor constrói novos apoios, sê tu mesmo o amigo mais chegado, o conselheiro fiel, o abrigo constante e a presença que não falha. Meu Deus, eu te peço humildade para receber tua direção, mesmo quando ela confrontar meu desejo. Quantas vezes eu quero tua ajuda, mas somente se ela confirmar aquilo que eu já decidi. Quantas vezes eu oro, mas no fundo já estou preso à minha própria vontade. Quantas vezes eu peço direção, mas resisto quando tua resposta exige renúncia, espera, perdão, silêncio, recuo ou mudança. Pai, quebra meu orgulho. Ensina-me a obedecer de verdade. Dá-me um coração submisso à tua vontade. Que eu não peça a tua voz apenas como confirmação do que quero ouvir. Que eu te busque para ser dirigido. E se for preciso mudar rota, muda-me. Se for preciso deixar algo, fortalece-me. Se for preciso encerrar um ciclo, dá-me coragem. Se for preciso recomeçar, renova-me. Eu prefiro uma obediência difícil e abençoada do que um caminho fácil longe da tua presença. Senhor, ensina-me a reconhecer os teus livramentos. Muitas vezes eu só percebo tuas bênçãos quando elas chegam em forma de porta aberta, mas nem sempre noto o mal do qual fui poupado. Quantas vezes tu me livraste de um acidente que eu não vi? Quantas vezes tu me guardaste de uma palavra que eu quase disse?
Quantas vezes tu me preservaste de uma escolha errada, de uma amizade nociva, de uma rota perigosa, de um negócio desonesto, de uma emboscada espiritual, de um ambiente destrutivo. Quantas vezes tua mão me segurou sem que eu percebesse. Hoje eu quero te agradecer também pelo que não aconteceu, pelo mal que não prosperou, pela porta que não se abriu, pelo caminho que não vingou, pela resposta que não veio, pelo encontro que foi adiado, pela pressa que foi frustrada. Tu és bom também nos bastidores, também nos silêncios, também nos nãos, também nos desvios providenciais. Dá-me discernimento para reconhecer tua bondade escondida em formas que eu nem sempre entendo de imediato. Pai, guarda meu coração contra a dureza produzida pelas lutas. Há homens que passaram por tantas decepções, tantas perdas e tantas pressões que começaram a se proteger, endurecendo por dentro. Já não esperam nada, já não se permitem sentir, já não confiam, já não choram, já não se abrem, já não se alegram com facilidade. Senhor, visita esse interior cansado e fechado. Quebra a casca que virou defesa, remove a pedra que substituiu a sensibilidade. Dá de novo um coração vivo, ensinável, sensível à tua presença. Cura sem infantilizar, restaura sem expor ao engano, fortalece sem endurecer. Faz esse homem voltar a sentir tua paz, tua alegria e tua direção. Faz esse homem voltar a crer que ainda é possível viver com esperança sem negar a realidade. Faz esse homem voltar a experimentar ternura diante de ti. Meu Deus, eu te peço também por sabedoria para lidar com o tempo. Quantas vezes o medo me faz correr? Quantas vezes a ansiedade me faz atropelar? Quantas vezes a inquietação me faz começar coisas que eu não deveria começar, aceitar pesos que eu não deveria aceitar e prometer o que eu não deveria prometer? Ensina-me a respeitar limites. Ensina-me a discernir prioridades. Ensina-me a viver sem me desorganizar por dentro. Dá-me graça para fazer bem o que precisa ser feito hoje, sem carregar nas costas o peso de 10 dias de uma só vez. Dá-me paz para lidar com a rotina. Dá-me leveza para cumprir deveres simples. Dá-me foco para não me perder em distrações e também descanso para não viver como máquina. Eu quero ser produtivo com paz, diligente com equilíbrio, presente com inteireza e obediente com serenidade. Senhor Jesus, se em algum momento deste dia eu me sentir tentado a voltar para o medo, faz-me lembrar desta oração. Se a angústia tentar me invadir no meio da manhã, no início da tarde, no final do expediente ou em qualquer hora, faz-me lembrar: o Senhor está comigo. Se meu coração acelerar, lembra-me: eu estou escondido no Altíssimo. Se eu receber uma notícia que mexa comigo, lembra-me: o Senhor continua no controle. Se eu me perceber pensando no pior, lembra-me: eu não preciso temer o que virá, porque minha vida está nas tuas mãos. Se eu me sentir fraco, lembra-me que tua graça basta. Se eu me sentir sozinho, lembra-me que tu nunca me deixas. Crava tua palavra em mim, Senhor. Faz dela minha resposta automática diante do medo. Faz dela meu abrigo de cada hora. Faz dela meu caminho de paz. Pai, e quando este dia terminar, eu quero poder olhar para trás e reconhecer que foi tua mão que me sustentou. Eu quero poder dizer que tu me guardaste quando eu saí, que tu me acalmaste quando a mente apertou, que tu me dirigiste nas escolhas, que tu me protegeste de perigos que nem cheguei a perceber, que tu me deste palavras certas, que tu me ajudaste a calar quando precisava calar, que tu me fizeste avançar quando precisei avançar, que tu me fizeste esperar quando precisei esperar e que tu me deste paz onde antes havia medo. Que assim seja, Senhor. E eu atravesse este dia sob tua sombra, dentro da tua vontade e guardado pela tua fidelidade. Senhor, eu te agradeço porque a tua proteção não depende do meu merecimento perfeito, mas da tua graça e da tua aliança. Eu te agradeço porque mesmo quando eu estou fraco, tu permaneces fiel.
Eu te agradeço porque tua misericórdia se renova nesta manhã. Eu te agradeço porque eu não comecei este dia sozinho. Eu comecei este dia falando contigo, ouvindo tua palavra e me lembrando de quem tu és. Isso já muda tudo. O medo queria ocupar o primeiro lugar na minha mente, mas eu entreguei o primeiro lugar ao Senhor. A ansiedade queria definir o tom do meu dia, mas eu me coloquei debaixo da tua presença. A pressa queria me empurrar, mas eu escolhi pausar diante de ti. Obrigado, porque toda vez que eu faço isso, algo se alinha por dentro. Nem sempre as circunstâncias mudam na mesma hora, mas o coração encontra rumo, a mente encontra chão e a alma encontra abrigo. Pai, eu te agradeço pelos sinais do teu cuidado que já existem na minha história. Obrigado pelos dias em que eu achei que iria cair e tu me sustentaste. Obrigado pelas vezes em que eu me vi cercado e tu abriste saída. Obrigado pelas manhãs em que eu não tinha clareza, mas ainda assim tua mão me conduziu. Obrigado pelas noites em que eu chorei e tu me consolaste. Obrigado pelas situações em que o medo parecia grande, mas tua paz se mostrou maior. Obrigado pelos livramentos conhecidos e pelos livramentos desconhecidos. Obrigado pela mesa simples, pelo pão diário, pela força de hoje, pela oportunidade de recomeçar, pela tua paciência comigo, pela tua presença que não depende do meu desempenho, pela tua palavra que permanece quando minhas emoções oscilam. Eu reconheço, até aqui foi tua mão. Até aqui foi tua fidelidade, até aqui foi tua graça. Meu Deus, eu te peço que esta oração não fique apenas neste momento, mas me acompanhe ao longo do dia como memória viva da tua presença. Que eu me lembre dela ao sair de casa, que eu me lembre dela antes de uma conversa difícil, que eu me lembre dela diante de uma notícia inesperada, que eu me lembre dela quando o cansaço bater, que eu me lembre dela quando o medo tentar ressurgir, que eu me lembre dela quando tiver que tomar uma decisão, que eu me lembre dela quando estiver diante do trânsito, do telefone, das mensagens, das tarefas, dos compromissos e das pressões. E mais do que lembrar das palavras, que eu experimente a realidade da tua presença, porque não é a beleza da oração que me sustenta, é o Deus a quem eu oro. Não é a força da minha voz que me guarda, é a tua mão poderosa. Não é a minha capacidade de prever o dia, é a tua soberania sobre cada detalhe. Senhor Jesus, eu consagro a ti minhas primeiras horas, meus pensamentos iniciais, minhas reações mais espontâneas, minhas decisões mais simples e tudo aquilo que parece pequeno demais para ser trazido à oração. Eu não quero viver a ilusão de que só as grandes crises precisam ser entregues. Eu quero andar contigo nos detalhes. Quero te entregar também minhas conversas comuns, meus horários, minhas respostas, minhas tarefas domésticas, minhas obrigações, meu cansaço físico, meu humor, minhas expectativas e meus hábitos. Porque eu sei que muitas vezes o medo não entra apenas pelos grandes problemas, mas pelas pequenas brechas do cotidiano. Então guarda também as pequenas áreas. Santifica também os pequenos espaços. Dirige também as decisões aparentemente simples. Que eu te honre na rotina, que eu te ouça no comum, que eu perceba a tua presença no ordinário, que eu não viva dividido entre momentos espirituais e momentos sem consciência de ti, que todo o meu dia seja terreno de comunhão contigo. Pai, eu te apresento agora aqueles que estão ouvindo esta oração e se identificam com cada palavra, mas ainda sentem o coração trêmulo. Senhor, alcança-os onde eles estão. Se estiverem em casa, visita essa casa. Se estiverem trabalhando, visita esse ambiente. Se estiverem no hospital, visita esse quarto. Se estiverem no transporte, visita esse caminho. Se estiverem sozinhos, visita essa solidão. Se estiverem cercados de gente, mas vazios por dentro, visita esse vazio. Se estiverem com medo de uma ligação, de um exame, de uma resposta, de uma perda, de uma decisão, de uma conversa, de um novo dia, visita esse medo.
E em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre cada um. Traz paz onde há aperto, traz descanso onde há tensão, traz direção onde há confusão, traz firmeza onde há oscilação, traz esperança onde há esgotamento, traz segurança onde há pânico, traz tua presença onde há sensação de abandono. Tu sabes exatamente como tocar cada coração sem confundir, sem violentar, sem esmagar. Tu és manso e poderoso, tu és santo e próximo, tu és Deus de cuidado. Senhor, eu também te peço por aquele que está começando o dia com vergonha do próprio medo. Talvez ele pense que deveria ser mais forte, mais resolvido, mais controlado, mais estável. Talvez ele se critique porque sente demais, porque pensa demais, porque teme demais. Pai, livra esse homem da condenação. Ensina-o a levar sua fragilidade para a tua presença sem se odiar por causa dela. Ensina-o a entender que reconhecer a necessidade não é fracasso, é caminho para a graça. Ensina-o a perceber que o Senhor não se afasta do homem que treme. O Senhor se aproxima dele. Tu não desprezas o coração quebrantado. Tu não viras o rosto para quem clama. Tu não te irritas com o homem cansado que volta para ti pedindo ajuda. Ao contrário, tu o acolhes, tu o sustentas, tu o fortaleces. Então quebra toda vergonha, quebra toda autocondenação e faz nascer uma relação mais sincera, mais humilde e mais profunda contigo. Meu Deus, eu te peço que restaures em mim a confiança no futuro. Não uma confiança vazia, otimista por aparência, mas uma confiança fundada em tua fidelidade. Eu não sei exatamente como serão os próximos dias, as próximas semanas ou os próximos meses, mas eu sei quem tu és, e isso é maior do que saber todos os detalhes do amanhã. Tu já estás no futuro que me assusta, tu já estás no lugar onde eu ainda não cheguei. Tu já estás no cenário que hoje eu só consigo imaginar com temor. Então eu te peço, cura em mim a necessidade de ver tudo antes, para só então descansar. Ensina-me a descansar em ti mesmo, sem enxergar tudo. Ensina-me a confiar na tua voz mais do que nos meus prognósticos. Ensina-me a andar por fé e não por terror. Ensina-me a lembrar que o Deus que me sustentou até aqui não perderá o controle da minha história daqui para frente. Pai, em nome de Jesus, eu cubro este dia com oração. Cubro minhas entradas e minhas saídas, cubro minha mente e meu coração, cubro minha casa e meus familiares, cubro meu trabalho e minhas tarefas, cubro meus caminhos, meus encontros, minhas respostas, meus planos, minhas pausas e meus silêncios. Cubro com a consciência de que o Senhor é meu refúgio, cubro com a certeza de que o Senhor é minha fortaleza, cubro com a verdade de que o Senhor me livra e me coloca em alto retiro, porque conhece meu nome e eu conheço o teu nome. Que toda obra do mal caia por terra, que toda seta lançada sem motivo seja quebrada, que toda palavra maligna não encontre espaço, que toda armadilha seja desfeita, que toda pressão perca força diante da tua paz, e que acima de tudo eu permaneça guardado em obediência. Porque proteção sem comunhão produz descuido, mas proteção com temor produz descanso santo. Senhor Jesus, obrigado porque posso terminar esta oração sabendo que fui ouvido. Talvez eu ainda não veja as mudanças completas. Talvez algumas situações ainda continuem diante de mim. Talvez eu ainda precise enfrentar conversas, decisões e processos. Mas eu saio daqui diferente, porque eu não saio sozinho. Eu saio contigo, eu saio debaixo da tua palavra. Eu saio lembrando que não preciso ter medo do que virá quando estou nas mãos do Deus que já está lá. Eu saio lembrando que tua direção vale mais do que minha pressa. Eu saio lembrando que tua paz vale mais do que qualquer falsa sensação de controle. Eu saio lembrando que tu és meu esconderijo, meu refúgio, minha fortaleza, minha cobertura, minha segurança e meu Deus. Em nome de Jesus, eu entrego este dia inteiro nas tuas mãos. Governa meus passos, guarda meu coração, firma minha mente, sustenta minha fé e faz tua vontade se cumprir em minha vida para a tua glória.
Em nome de Jesus, amém. Pai, antes de encerrar, eu ainda te peço uma coisa. Ensina-me a voltar para ti ao longo deste dia quantas vezes for necessário. Que eu não espere desmoronar para orar. Que eu não espere a mente se perder completamente para buscar tua presença. Que eu aprenda a te chamar nas pausas curtas, nos corredores da rotina, nos minutos silenciosos, nos intervalos, nas filas, nas caminhadas, nos trajetos e até nos pensamentos rápidos. Que uma frase simples brote em mim quando eu precisar. Senhor, dirige-me. Que outra frase me sustente quando o medo vier. Senhor, guarda-me. Que outra frase me lembre do teu cuidado. Senhor, eu confio em ti. Faz da oração uma respiração da alma dentro de mim. Faz da tua palavra uma lembrança constante. Faz da tua presença meu lugar de retorno. Meu Deus, eu te peço também que me livres de desperdiçar este dia com preocupações que não produzem fruto. Tantas vezes eu gasto energia tentando antecipar dores, tentando imaginar respostas, tentando construir soluções para problemas que talvez nem cheguem. E enquanto faço isso, perco a graça do presente, perco a lucidez do agora, perco a oportunidade de viver contigo o que está diante de mim. Senhor, resgata meu coração para o hoje. Dá-me graça para viver um dia de cada vez. Dá-me sabedoria para resolver o que cabe ao hoje. Dá-me humildade para deixar contigo o que pertence ao amanhã. O teu cuidado não falha. A tua provisão não chega atrasada. A tua direção não se confunde. Então ensina-me a caminhar sem me partir por dentro. Ensina-me a viver com os pés no presente e o coração firmado no céu. E eu declaro mais uma vez, em nome de Jesus, eu não serei governado pelo medo. Eu serei guiado pelo Senhor. Eu não serei arrastado pela confusão. Eu serei conduzido pela verdade. Eu não serei sufocado pela ansiedade. Eu serei sustentado pela paz de Deus. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor está comigo. Minha mente descansa no Senhor. Minha casa está debaixo do cuidado do Senhor. Meu caminho está diante do Senhor. E porque eu conheço o teu nome, eu posso descansar sabendo que teu olhar me acompanha. Tua mão me sustenta e tua vontade me dirige. Amém. Se esta oração falou com seu coração, escreva amém nos comentários como sinal de fé. E se existe algo específico pelo qual você precisa de oração hoje, coloque também seu pedido nos comentários. Nós vamos concordar com você em oração. E permaneça conosco, porque amanhã nós vamos orar juntos mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus, a paz de Deus e a consolação do Espírito Santo guardem sua mente, seu coração, sua casa e seus caminhos neste dia. Não tenha medo do que virá. O Senhor vai adiante de você.